Bem-vindos ao Arin Cash. Eu sou Beatriz Neiva, cofundadora e responsável pela expansão global da Arin. E hoje eu vou te ensinar tudo sobre EFX, transferências digitais internacionais e o famoso câmbio as a service. Hoje aqui para falar comigo está a Fernanda Rego, CLO da Arin, que já participou do nosso podcast outras vezes, e o Rafael Salomão, né, que está vindo aqui pela primeira vez. Ele é sócio da Pinheiro Neto Advogados e é também, né, presta assessoria aqui para a Arin. Tudo bom, pessoal? Tudo Oi, jóia? Bia. Oi, Rafa. Prazer estar aqui. Acho que o pessoal do podcast já me conhece, né? Eu sou aqui a diretora de Liga de RC da Arin. E aí, hoje a gente conseguiu trazer aqui uma grande referência pra gente, que é o Rafa. E toca ali a parte de regulatório, Banco Central e principalmente essa parte de câmbio, que tá crescendo muito. Então, acho que vai ser um papo que vai ser muito engrandecedor para todos nós aqui. O Pinheiro Neto, obviamente, é uma grande referência no tema. E é isso, bem-vindo, Rafa. Obrigado, Fê. É bom estar desse lado da mesa, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalhei para o Bradesco na aquisição da área. Então, É verdade. Assim que a a gente gente se conheceu. estava do outro lado, mas acho que deal bom é assim, né? Deal bom é o que depois a contraparte te chama para fazer o podcast. Com E certeza. a gente continua trabalhando junto. Então, é um prazer enorme estar aqui. Acho que sou o primeiro convidado externo. Sim. Então, acho que vai ser muito, muito legal, muito gostoso o bate-papo. Acho que estou no assim, uma breve apresentação. Eu estou no Pinheiro Neto há 14 anos, focado nessa área de pagamentos. Então, surfei toda essa onda da meios de pagamento com a Lei 12.865, depois as fintechs de crédito. E eu acho que, de fato, agora a gente está no momento do câmbio. Acho que talvez o mercado que faltava um pouco a mãozinha do Banco Central para disruptar, fazer a revolução. E é isso acho que está acontecendo nos últimos anos. Então, acho que é muito apropriado o tema do podcast. E eu tenho participado via algumas associações de diversos debates, revisões, comentários à lei, comentários às normas. Espero poder contribuir aqui com o nosso bate-papo. É muito bom quando o Banco Central decide se envolver nessas pautas, porque, querendo ou não, ele tem tido uma crescente muito grande no mercado internacional, né? Então, a gente vai para projetos que, de fato, colocam isso em evidência. Mas, antes da gente falar de Banco Central, de fato, eu queria que você explicasse para a gente, né, um pouco sobre o que é IFX e por que está tendo essa movimentação aí ao redor dessa siglazinha. Claro. Não, eu acho que para a gente entender o IFX, ou IFX, né, como a gente chama às vezes aqui em português, é interessante entender um pouco a dinâmica do mercado de câmbio, né? O mercado de câmbio, ele sempre foi muito, assim, muito burocrático, muitas preocupações de lavagem de dinheiro, ele tem toda uma legislação super antiga, assim, tinha leis com mais de 100 anos, década de 80, se você quisesse comprar dólares ou fazer uma remessa para o exterior, você precisava da aprovação do Banco Central, então você tinha que ir no Banco Central pegar uma aprovação. E aí, ao longo da década de 90, plano real, abertura, foi havendo uma flexibilização, mas continuou sendo um mercado um pouco controlado, no sentido de que se você quer comprar uma moeda estrangeira ou vender uma moeda estrangeira que você tem, né, um residente no Brasil, você tem que fazer isso pelo canal oficial. O que é o canal oficial? É um banco ou uma instituição financeira, e agora instituições de pagamento, que tem uma licença para fazer esse tipo de operação. E existe uma série de regras e controles em torno dessa operação. Então, alguns exemplos simples, né? Sempre que você vai fazer uma operação de câmbio, até, né, o novo marco legal, você tinha que fazer um contrato de câmbio, que tinha um modelo específico que você tinha que seguir. Você tinha que mostrar os documentos para provar que você estava fazendo aquela remessa por uma razão específica. Que vai viajar, ou que é por trabalho, exatamente. até para justificar valores, não é? Exatamente. E aí o banco ele tem que analisar essa documentação e ver a tributação que se aplica e ver a DARF, se você pagou. Pelo tipo, né? Pelo objeto ali. Exatamente. Então, assim, as instituições que operavam nesse mercado, eles tinham que ter um back-office super grande, especialistas em fiscal, uma série de reportes, uma série de controles. Isso encarecia esse tipo de operação. Então, às vezes, você tinha que fazer uma remessa de um pequeno valor, ficava mais caro a tarifa e o imposto que se aplicava do que a própria remessa que você queria fazer. E, obviamente... Vai lá, Fê. Não, diga, achei que você Não, tinha eu só ia chegar no ponto onde o FX entra nessa história, né? Então, eu acho que foi uma forma que o Banco Central conseguiu pensar de facilitar com que empresas brasileiras consigam vender para consumidores no exterior e que consumidores brasileiros consigam comprar produtos no exterior de uma forma mais simples, mais barata, usando meios de pagamento locais. Como a gente vai ver, existe um câmbio no IFX,
mas ele viabiliza esse tipo de venda mais do varejo, principalmente voltado aí para o e-commerce e para plataformas digitais. Era isso que eu ia falar, ia te completar, mas aí você foi brilhante na fala. Eu acho que é isso. O principal ponto é como é que a gente pega esses meios de pagamento todos e traz para aqui, para a mesa, uma solução de câmbio sem fricção e que não deixe de fora tantas oportunidades de negócio, né? Então, às vezes você ia lá comprar um negócio num site, você não fazia porque você não tinha um cartão internacional, ou você precisava ter um wallet para transferir para euro, para dólar, e daí você comprar. E isso tudo é muito dinheiro na mesa, principalmente para quem está comprando e vendendo, né? Então, é um jeito aí. O mote é tirar a fricção da experiência de compra, de aquisição de serviço, e principalmente no meio digital, né, que isso é muito forte. Tirar essa fricção, acho que o FX traz muito isso. É um ponto positivo também o Banco Central ter começado a olhar para o tema. A gente tinha uma legislação muito desatualizada sobre o tema. A 277 já vem aí como um marco aí do Banco Central mexendo e atualizando o tema. Acho isso muito importante, mas o mote é aquilo ali mesmo, é como a gente atualiza as compras internacionais, apesar de, obviamente, a IFX ela vir também com os movimentos de transferência, saque, etc., para além de aquisição de bens e serviços, né? E já é um comportamento que o usuário está tendo, né? Então, a gente viu aí a crescente muito grande de Noma, de Wise, por exemplo, que já oferecem esses serviços de compra no exterior, seja física, né? Seja digital, de débito, de crédito. Então, era aquela coisa, querendo ou não, o movimento estava acontecendo, as pessoas querem consumir de empresas globais querem vender no Brasil, e isso ia acontecer de uma forma ou de outra. É mais inteligente que o Banco Central tome o protagonismo, né, dessas decisões e também crie aí, de fato, um ambiente onde as pessoas vão explorar esse tipo de produto. Eu costumo ver o IFX como um chassi, eu chamo. Eu acho que tem hoje várias formas para você fazer remessas e pagamentos internacionais. Antigamente tinha o câmbio tradicional que a gente comentou um pouco aqui no começo. Você tinha o cartão de crédito internacional, acho que a Fernanda foi muito específica e certeira. O cartão de crédito internacional é um meio de pagamento internacional, mas nem todo mundo, né, principalmente no Brasil, tem acesso a esse tipo de instrumento. O câmbio era super burocrático, então foi criado esse chassi, ou esse caminho alternativo, que é o IFX, que ele nada mais é que um intermediário. Então, ele é uma empresa localizada no Brasil que coleta os pagamentos dos consumidores brasileiros que querem comprar no exterior, consolida todos esses reais, vai num agente de câmbio, num banco que opera em câmbio, numa corretora de câmbio, e fecha um único câmbio consolidado e remete esse valor para o exterior. Então, no final do dia, você tem a operação de câmbio. Sim. Ela é diferente do IFX. Então, uma coisa é o FX, ou o câmbio em si, que é, de fato, essa atividade de converter a moeda real em moeda estrangeira ou vice-versa. Mas aqui a gente está falando desse prestador de serviço de IFX ou de IFX, que é quem coleta os recursos. É o Messenger, né? Isso. Junta tudo, faz uma operação de câmbio consolidada e aí o banco paga lá os merchants no exterior. Então, essa é um pouco a lógica do modelo de negócio. Perfeito. Essa é uma das maiores dúvidas, né, que as pessoas têm, qual é a diferença de IFX e câmbio, e na prática acabam sendo atividades complementares, né? Não tem como ter um sem o outro. Isso. A ideia é otimizar ali, principalmente, o número de chamadas, né? O número de logs, vamos dizer assim, necessários, que, consequentemente, reduz muito o custo, né? Exatamente. Eu imagino. Acho que uma das grandes vantagens do modelo é você poder fazer esse câmbio consolidado, mas esse ponto é importante. Tem bastante confusão, né, entre IFX e IFX. Acho que o interessante da nova regulamentação é que você pode concentrar essas duas atividades na mesma pessoa. Né? Que nem o Edson e o Pelé. É a mesma pessoa e no campo é o Pelé, na entrevista é o Edson. Aqui você pode ser uma empresa que tem uma licença de câmbio e também atua como IFX. Mas você pode ser não regulado e ser um IFX e fazer o câmbio com o seu parceiro. E aí você tem algumas diferenças nas modalidades do que você pode fazer. Até para quem tá ouvindo a gente, assim, deixar algumas ideias claras, né? Eu gosto de dar exemplos. Que a Arin hoje, ela tá pronta para ser IFX. Hoje, IPs e IFs podem ser também IFX, né? A legislação trouxe isso de forma ali muito clara. Mas tem coisas específicas do câmbio, que é para quem opera em câmbio, tradicionalmente ali bancos, então há câmbio físico, quero hospedar ali na conta de pagamento da Arin, $100 mil.
Não, não é assim. Se tiver o objetivo de compra, transferência, aquisição de bens e serviços, saque, aí a gente vai obedecendo os limites legais, os limites de valores, a regulação, operacionalizar. Senão, a gente aí tá falando de quem tem realmente autorização ali para fazer câmbio, etc. Por exemplo, agência física, né? Câmbio físico, corretoras, etc. A gente tá aí falando de outra modalidade, né? Não é a mesma pessoa que transfere seus reais por dólar, que só por causa disso ela não é, são coisas diferentes. E também não tá aí no mercado que o Banco Central tá de olho, né? A gente tá falando aí de transações maiores de pessoas que de fato têm ali montantes significativos, né? Assim, que podem estar ali em mercados paralelos, em criptomoeda, porque as pessoas dão um jeito, né? Sim. Principalmente empresas dão um jeito. Sim. E até aproveitando, Nanda, que você falou de mercado e tal, te colocando aí um pouco no lugar de cliente da Pinheiro Neto, eu queria entender, né, as motivações para a Aren ir um pouco para essa parte global, um pouco para essa parte de FX. Você considera que foram mais pelo timing regulatório ou você já via aí uma movimentação de mercado também nos clientes da Aren? Eu acho que são as duas coisas casadas. É óbvio que o Banco Central vai olhando para o tema também com a movimentação do mercado. A gente tem um Banco Central muito ativo, muito atualizado. Isso é muito bom. Isso é muito bom para o mercado, isso é muito bom para as IPs que consomem muito desse material, dessas orientações. Mas hoje o câmbio, e aí como a gente vende aqui na área, um câmbio as a service, ele é uma modalidade que, na verdade, ele complementa ali a nossa carteira de serviços TechFin, porque podem ter operações de Bank as a Service, etc. E aí a gente já falou isso em alguns outros podcasts, às vezes a gente está focado no LAS, no Land as a Service, que a gente também faz aqui. Tem operações de BES que elas são mais focadas, elas precisam do câmbio as a Service. Então, se eu estou falando de um BES para um cliente que ele tem uma carteira internacional ou ele quer expandir para o mercado internacional, esse cliente ele vai precisar de um câmbio as a service. Fora isso, ele vai ter uma fricção tremenda na jornada do usuário dele, que vai precisar ter um dinheiro ali, sair dele, fazer uma compra, voltar. Você citou o case da Wise, da Nomad. Esses cases, eles foram ali chamando atenção para o mercado de que uma parte da população, ela quer isso. Ela não quer também ter um dinheiro e depois ela ter um outro wallet, ela vai viajar, ela faz outra coisa, ela vai ter uma carteira digital só para fazer compra online, internacional. Isso não faz muito sentido, né? E também não é a nossa teoria aqui na área. A gente acredita muito em embedded finance, que as pessoas querem serviços financeiros onde elas já estão. Sim. Então, o câmbio as a service, ela vem sendo uma tendência. O brasileiro também tem olhado mais para o consumo internacional, tem viajado mais, tem feito mais compra internacional. Então, é uma necessidade de mercado, é um serviço importante aqui para os nossos clientes, de acordo com o retorno que a gente tem deles, para também a nossa visão de mercado, quando a gente pensa em ter um produto completo. Então, não é vender o câmbio as a service ali solto, né? Ele é com contexto, ele é dentro de uma operação, de um cliente que faz sentido, que busca uma internacionalização ou que já é internacional. Acho que veio mais ou menos daí. E aí, até dando um contexto para quem veio atrás de FX, né, mas chegou aqui na Aren, a gente costuma trabalhar aqui com Everything as a Service, né, ou customização as a Service, que é essencialmente isso que a Nanda falou, né? Então, muitos dos produtos que a gente tem hoje em dia dentro de casa foram feitos por demandas reais de clientes, né? Então, quando a gente fala aqui nesses termos assim teóricos, né, a demanda dos nossos clientes é literalmente a demanda dos nossos clientes agora, né, no dia de hoje. Então, quando a gente fala de Banking as a Service, a gente não fala mais da carteira digital, né, que eram 5 anos atrás. A gente fala de fato, entregar ali um produto completo dentro da operação e que muitas vezes vai depender de um IF, um parceiro de câmbio, vai depender ali de uma operação de PLD mais complexa, por exemplo. E enfim, é a experiência que a gente provê de fato. Aí, Rafael, perguntando para você, eu queria saber, principalmente, né, se, assim, a Aren começou com a base bem tecnológica. Nós somos tech first, né? Isso. Fim depois. E aí eu queria saber se, na sua opinião, isso facilita de alguma forma, né, para a Aren ingressar nesse projeto. Claro. Não, eu acho que as duas coisas convivem de forma assim, muito harmônica no IFX e as duas são importantes, né? Então, sem dúvida, a parte tecnológica ela é essencial, porque você tem que ter uma série de integrações com o seu parceiro de câmbio. A experiência, acho que o legal do IFX é que a experiência para o usuário aqui, né, pagador, é uma experiência de um pagamento doméstico, né? Ele está fazendo uma compra internacional, uma remessa internacional,
fazendo um Pix. Então, tem até às vezes alguns clientes que fazem o marketing do Pix internacional e que está por trás é a estrutura jurídica, sistêmica do IFX. E a parte financeira e da licença de uma instituição de pagamento, ela é importante também. Porque, e acho que vale dar um passo atrás para explicar o que o IFX viabiliza, né? O IFX, como eu falei, ele é um intermediador. Então, ele coleta os pagamentos de brasileiros que fizeram compras no exterior, por exemplo, ou querem fazer uma remessa no exterior, e conecta, faz o câmbio para viabilizar algumas coisas. E o caminho inverso também existe, tá? A gente acaba sempre falando dos brasileiros que querem fazer remessas para o exterior, mas o fluxo inverso também existe e o IFX se adapta muito bem. Mas o IFX, ele viabiliza 4 coisas principais, né? Uma, e acho que é onde está a maior concentração do volume dessas operações, é a aquisição de bens e serviços, tanto de forma presencial quanto por meio de uma plataforma digital. O IFX viabiliza também o que a gente chama de remessas unilaterais. Então, são remessas que você faz sem uma contrapartida. Não está relacionado a uma obrigação, a uma compra, uma venda. Então, eu preciso mandar um dinheiro para o meu filho que está morando no exterior. Eu quero fazer uma doação para alguém. Mão única, exatamente. Eu tenho uma terceira alternativa, que é o que a gente chama de disponibilidade ou transferência entre contas de mesma titularidade. Eu tenho uma conta aqui no Bradesco ou na Arien, pode ser uma conta de pagamento, e eu quero mandar dólares para minha conta num banco no exterior da minha titularidade. É essa modalidade. E você tem uma última modalidade que são os saques. Agora, o interessante aqui é que quando você é um IFX não autorizado, e aí só um parênteses aqui, o IFX ele não é uma licença. Você não chega no Banco Central, bate na porta e fala, Banco Central, eu quero ser IFX. Não existe isso. O IFX é uma atividade, é uma mecânica, um serviço. Ele pode ser prestado por uma empresa não regulada ou não autorizada. Então, abrir uma limitada aqui, você é IFX. Beleza, você pode. Ou ele pode ser prestado por uma instituição que tem uma licença. Instituições financeiras em geral e instituições de pagamento. Não são todas. As instituições de pagamento, a única exceção é o iniciador de transação de pagamento. Esse não pode ser IFX. Os outros podem, desde que autorizados. Vai ser bem complexo, viu? ITP com IFX ia ser complexa essa jornada. E acho que tem essa preocupação são licenças simples, né, com pouca regulação. A outra que ficou de fora são as SCDs e as CEPs, que são mais para crédito. Mas tirando essas, todas podem fazer o IFX. E aí, qual que é a diferença aqui? Quando eu sou não regulado, eu só posso fazer a categoria ali, ou a modalidade, aquisição de bens e serviços, por meio de plataforma digital, e você tem um limite de valor por operação, que são $10 mil. Então, se eu for lá num marketplace, eu tenho que gastar até $10 mil. Não posso gastar mais que isso. Mas para o consumidor médio abre muitas portas, né? Se você parar pensar qual foi a última vez que você gastou $10 mil num e-commerce, você, né, talvez não seja tão recorrente. Mas pro hábito de consumo, de dropshipping, de compra e compras internacionais, faz muito sentido. Exato. Até para dar poder para essas empresas que são até menores e que têm presença digital de operarem nesse aspecto sem ter que passar pela burocracia que a gente já sabe que tem que passar, né? Eu posso ter mais de uma transação de $10 mil. Faz duas, divide em duas vezes, buy now, pay later, já está chegando no mundo todo. Duas compras de coisas diferentes. Você não pode fracionar, né? Você fracionar, fiz uma compra de 15 mil, estou fracionando em 17. Aí você não pode, mas se eu vou no marketplace compro 10 depois. Compro 10, vou num B e compro 10, você pode. Agora, se você é um IFX regulado, por exemplo, como a Arien pode ser, porque ela tem uma licença de instituição de pagamento, você pode operar, primeiro, bens e serviços não tem mais limite. Então, aí você pode fazer aquisição em qualquer valor. E você pode operar naquelas outras modalidades que eu falei. Então, você pode usar essa sistemática do IFX para fazer uma remessa unilateral, uma transferência para conta. Então, é aquilo que eu falei, é um outro chassis. Em vez de fazer o câmbio tradicional, eu consigo fazer todas essas outras coisas com uma experiência mais bacana, de um pagamento doméstico e com menos custo. Pra gente de tecnologia, isso é música, né? Para os nossos ouvidos. Isso tudo que você falou, né? Do Pix Internacional, por exemplo, que é de fato onde a mágica da tecnologia aparece. A gente cria uma experiência localizada para o usuário, seja ele digitalmente, no e-commerce, ou na Disney, por exemplo, né? Que ele poderia pagar com Pix. E ali por trás está, de fato, ali todo o legado, todo o processo de FX, a parte de câmbio, sem que ele perceba, né? Isso tem tudo a ver com o Embedded Finance que a gente
traz para cá para a Arin em todas as nossas experiências. E o legal é que eu acho que o Banco Central jamais pensou nisso, né? Eu acho que quando ele criou a regra, obviamente, ele não tinha todos os modelos possíveis. E eu acho que é o mercado, Sim. são né, as pessoas que começam a pensar É. e pôr de pé essas coisas. Mas, por outro lado, acho que o Banco Central é sempre bem receptivo. Ele gosta de ver as iniciativas feitas Sim. com base ali na competição e toda a inovação que ele quer trazer para o sistema. Fomenta a inovação na veia, né? É. Eu sinto que o Banco Central está se assumindo cada vez mais nessa posição de veículo internacional, né? A gente vê movimentação no Canadá, na Colômbia, na África do Sul, para acolher, de fato, a tecnologia do Banco Central dentro desses países. Então, faz total sentido, né? Que eles tenham uma postura aberta a esse tipo de transação. Faz muito sentido. E aí, eu queria perguntar para você, né? Quais são os próximos passos desse FX, né? O que vem por aí, de fato, aí no horizonte? Olha, eu acho que você pensaria em 2 temas. Tem um tema que é interessante e acho que tem que estar no radar, que é misturar, vamos chamar assim, o IFX com as contas de não residente. Então, acho que um outro avanço que a gente teve com o novo Marco Legal Cambial de 2021 foi a flexibilização que o Banco Central deu para o que a gente chama de conta de não residente. Quem é mais velho chama lá da CC5, que são quando não residentes, né? Pessoas que moram fora do Brasil que querem ter contas em reais. Essas contas sempre foram burocráticas, porque qualquer movimentação que acontecesse nessas contas aqui no Brasil, o Banco Central tratava como se fosse um câmbio. Não era um câmbio, mas ele falou, não, é uma ficção jurídica, é como se o dinheiro estivesse cruzando a fronteira, então você precisa ter documentação, suporte, reportar para o Banco Central, ver a tributação. Então, nenhum banco tinha interesse em abrir por conta desses custos, vamos chamar assim, de observância. E agora, isso aí foi praticamente eliminado. Então, está muito mais fácil um merchant, por exemplo, ter uma conta de não residente em reais. Tem algumas questões, só pode ser aberta em instituições que operam em câmbio, ainda tem algumas pequenas restrições, mas muito mais fácil. E o IFX, ele não precisa liquidar com câmbio. Ele pode liquidar direto na conta Numa em conta reais. internacional que já Exatamente. seja naquela moeda. Em reais, tem que Em ser a reais. conta aqui no Brasil que o merchant tem. Então, a gente tem visto muito debate lá no escritório nessa mistura de modelos. Porque, obviamente, quando você tem câmbio, você tem OF câmbio, na conta de um residente você não tem, tá aqui no Brasil. Então, tem algumas questões muito interessantes. O outro ponto que eu acho que tem que ficar de atenção por um lado, né, o IFX trouxe toda essa abertura, essa inovação, novos modelos. A gente vê ele sendo usado não só em marketplaces de compra e venda de serviços, mas com cripto e outros tipos de ativos. Eu acho que teve um tipo de alerta assim, no Banco Central, tipo, puxa, será que não está passando muita coisa aqui que a gente deveria estar olhando um pouco mais de cuidado? Então, eu já tive algumas conversas lá com supervisão, não com o departamento de normas, mas com o departamento de supervisão, o trabalho deles, que mostraram um pouco de preocupação com o IFX. Tem todo um reporte quando você faz um câmbio de IFX, mas talvez tenha algum tipo maior de acesso à informação. Então, acho que é algo para a gente ficar de olho. Eu acho isso também, Rafa, pegando o gancho do seu último ponto. Eu acho que próximos passos. Quem quer atuar ou já está atuando nesse mercado, a gente vê outras IPs já atuando nesse mercado, precisa ali ganhar uma robustez na área, até puxando aqui um pouco para áreas que eu toco aqui na área. Compliance, ter um time de compliance que seja especializado, que tenha políticas próprias para esse tipo de operação. Ter um time de fraude que tenha regras próprias para esse tipo de operação. Então, como a gente falou, eu tenho um limite de $10 mil por CPF, mas a pessoa pode fazer várias compras no mesmo CPF. Então, eu preciso Até ter... onde vai, né? Essas várias compras na política interna. Então, eu preciso ter uma regra de fraude que seja eficiente para isso. Eu preciso pegar e observar e destrinchar ali a 277, sem deixar de observar se eu sou um IP a 3978, que é ali a circular do Banco Central, com as regras de prevenção à lavagem de dinheiro, de combate ao financiamento do terrorismo. Então, isso tudo precisa estar observado. Eu preciso ter um onboard que entenda a operação do meu cliente. Então, qual é a operação esperada aqui desse cara? Ele vai fazer que tipo de remessa? Ele vai fazer que tipo de compra? Qual é a compra que vai fugir do padrão?
ter regras de validação para um cliente PJ e um cliente PF são comportamentos diferentes, são padrões de comportamento diferentes. Então, como tudo, todos os novos modelos de negócio, de operação que vem surgindo, foi assim também com o próprio Pix, vem surgindo e depois vão surgindo novas resoluções circulares que vão atualizando ali e deixando aquilo ali mais robusto. O Banco Central é muito bom nisso. Então, acho que o passo os players que querem operar nessa modalidade, eles precisam ter um time de operação e que suporte essa área ali de riscos, fraudes, controles, compliance adequada para esse modelo de negócio, que é um modelo de negócio bem diferente. A gente está falando aqui de transferências internacionais. Precisa ter um time de regulatório que olhe para as legislações internacionais para que tudo case, né? Tudo converse, a legislação brasileira com a legislação do país que você está operando. Então, tem esses desafios de amadurecimento e robustez dos players mesmo, que eu acho que o Banco Central vai começar a olhar aí bastante para isso. Isso é uma prioridade aqui na Aren. Eu acho que a gente fala sobre isso todos os episódios, mas não canso de falar isso. O time jurídico das fintechs precisa se tornar protagonista nas operações. Não só a nível de cumprir regulatório, mas isso que a Fernanda falou, de entregar a experiência de fato para o cliente sem margem, né? E aí eu falo do cliente B2B no nosso caso. Não adianta você contratar uma fintech que tem ali uma API super performática, super bacana, que você vai tomar a notificação do Banco Central com 2 semanas rodando, né? É um pouco disso. Aqui na área a gente já estruturou, né? Você estava falando, eu pensei, Legal Ops. Porque a gente tem, de fato, ali times que são focados na experiência do cliente, focados em garantir segurança, inclusive, para o nosso ecossistema como um todo. E é isso aí, você que ainda não entendeu e não deu protagonismo aí para o jurídico na sua fintech, melhore. E acho que o FX é interessante que ele normalmente tem cliente nos dois lados, né? Ele tem o cliente do merchant, que é o que quer fazer as vendas no Brasil, e é normalmente quem paga a remuneração para ele. Mas ele também tem como cliente aqui os consumidores no Brasil. E muitas vezes isso não é muito claro. Acho que vocês estão nas duas pontas. Sim. Mas existe uma série de obrigações regulatórias, de dar transparência, de dar um demonstrativo da operação que o IFX tem que ter com os clientes que estão fazendo os pagamentos a partir do Brasil. E a gente tem ainda o próprio banco de câmbio, né? O agente de câmbio, a corretora de câmbio, que também é um gatekeeper aqui da estrutura. Apesar do câmbio ser entre a instituição que opera em câmbio e o IFX, é normal que o agente que opera em câmbio, ele receba as informações de cada operação subjacente, quem que está fazendo a remessa, faça um screening dessa operação para ver que não está passando nada. Não só operações acima do limite, mas operações de pessoas que morreram, ou de que tem risco de lavagem de dinheiro, e tem todos esses controles. Eu acho que até um controle duplo aqui, que deve ser bem feito nessas operações de FX para evitar problemas, né? E que um modelo que é tão, assim, inovador, eventualmente não acabe sendo prejudicado. Sim, até porque é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que é algo novo, o mercado vai reagir da maneira que o mercado vai reagir. Temos várias hipóteses e nenhuma certeza. E também é responsabilidade dos operadores, né? Fazer o monitoramento dessas transações e também reportar o comportamento do usuário, reportar o que está acontecendo de fato. Pô, às vezes tem ali 40 casos de risco mapeados. Mas Fernanda viu um negócio meio estranho ali, ela vai reportar, entendeu? E aos poucos a gente vai construindo essa realidade internacional, interoperável, né? Sim. Monetária, que vai além, inclusive, né, do IFX. É uma tendência geral aí do Open Finance. Muito bem. Então, totalmente de acordo, né, Fê? Perfeito. Totalmente. É isso. Eu acho que falamos de muita coisa, né? Eu tentei puxar aqui um pouco mais para a experiência do usuário, mas, enfim, né, a base regulatória mais do que coberta aí. Queria agradecer principalmente ao Rafael, né, que veio até aqui no nosso estúdio, nosso primeiro convidado, espero que de muitos. Espero que você volte aqui mais vezes também. Com certeza. Acho que a sede está super bacana. A última vez que eu falei com a Fê, a sede ainda era lá no Nordeste. Sim. Muito bacana, parabéns. Acho que vocês estão indo super bem. É legal voltar aqui depois de um ano e poder falar desses temas e ver que vocês estão explorando muitas coisas. Sim. Tudo as a service. Eu acho que tem um futuro brilhante aí pela frente. Perfeito. Obrigada, Rafa. Obrigada, Bia. Podem me chamar mais vezes. Adoro falar sobre esses modelos de negócio aí que a gente vem acompanhando, o movimento de mercado, o movimento regulatório, trazendo aqui para dentro de casa. É um prazer sempre conversar com vocês todos. E é isso. Que venham os próximos.
Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje do Arincast sobre EFX e Câmbio as a Service. Vou pedir para todos vocês se inscreverem lá no TechFin Review para acompanhar tudo sobre esse tema, não só em formato de podcast, mas também em artigo, em vídeo, tudo que vocês têm direito. E também, né, de seguir a página Arin TechFin lá no LinkedIn. Um beijo!